E aí, tudo bem? Olha, para quem atua com psicologia no Brasil, uma coisa é certa: a gente precisa saber elaborar documentos. É uma parte do nosso trabalho que é fundamental e que muitas vezes gera um monte de dúvidas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Manual Oficial do Conselho Federal de Psicologia para entender o que é realmente essencial sobre esses registros. E para começar, vamos fazer aquela pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por que essa parte do trabalho, que às vezes parece só burocracia, é na verdade tão, mas tão crítica para a nossa profissão? A resposta pode surpreender um pouco e mostra o tamanho da nossa responsabilidade. E tá aí o porquê. Isso não é achismo, são dados do próprio Conselho Federal de Psicologia. Emitir documentos sem o preparo certo, sem uma boa base técnica e científica, é uma das infrações éticas mais comuns. Então não é só sobre preencher um papel, sabe? É sobre garantir a integridade do nosso trabalho e, claro, a segurança de quem a gente atende. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que isso é um baita desafio profissional. Depois, vamos conhecer os dois registros que são a base de tudo. Na sequência, vamos abrir a caixa de ferramentas dos documentos oficiais. Daí, a gente vê os 3 princípios para uma escrita de excelência e, para fechar, vamos dar um novo significado para a documentação, entendendo ela como um ato de cuidado. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto. A produção de documentos não é uma formalidade qualquer, gente. É um pilar que sustenta a segurança e a ética da nossa prática. O próprio manual do CFP destaca isso. Por mais que seja uma das coisas que a gente mais faz em várias áreas, da clínica até a jurídica, a elaboração de documentos é vista como um ponto de grande vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Que é aqui que muitos profissionais acabam escorregando, cometendo erros. E isso só reforça a urgência da gente dominar esse assunto de vez. Ok, então por onde a gente começa a construir uma prática documental que seja realmente sólida? A resposta está em 2 tipos de registros que são literalmente a fundação de todo o resto. Olha, essa distinção que a gente vê aqui é crucial. De um lado, temos o prontuário. Pensa nele como um registro oficial do serviço. É um direito da pessoa atendida. Ali tem a evolução do trabalho que foi feito. Do outro lado, tem um registro documental, que funciona mais como o caderno de campo do profissional. Ali ficam as anotações mais sensíveis, os rascunhos, as hipóteses que ainda estão sendo trabalhadas. E a grande virada de chave está no acesso. O prontuário pode ser acessado pela pessoa atendida. Já o registro documental, não. Entender isso muda o jogo da organização e da ética no dia a dia. Beleza, com a nossa base de registros bem organizada, vamos agora para a nossa caixa de ferramentas. O CFP define 5 tipos de documentos oficiais, e cada um serve para uma coisa bem específica. É como ter a chave certa para cada tipo de porta. E as 5 ferramentas são essas: a declaração, o atestado, o relatório, o laudo e o parecer. Saber exatamente para que serve cada uma é o que evita erros bem sérios e garante que a nossa comunicação escrita seja precisa e, claro, ética. A primeira ferramenta, e a mais simples de todas, é a declaração. A função dela é ser, direta ao ponto, factual. Então, o ponto central aqui é: a declaração serve para informar que a pessoa compareceu, a frequência dela, os horários do atendimento. Ponto. Ela nunca, jamais deve entrar em detalhes sobre estados psicológicos ou sintomas. É um documento puramente informativo e objetivo. Agora, subindo um degrau na complexidade, a gente chega num documento que tem um peso bem maior: o atestado. O atestado é um documento que certifica alguma coisa. Ele é o resultado de uma avaliação e ele afirma uma condição psicológica, seja para justificar uma falta, para atestar que alguém está apto para uma atividade ou para solicitar um afastamento. Ele tem esse caráter de afirmação e, por isso, exige uma base técnica muito, muito robusta. Agora, o relatório. Se o atestado afirma, o relatório narra. Pensa nele como a ferramenta que conta a história do trabalho que foi feito. O relatório psicológico é, na essência, uma comunicação sobre a nossa atuação. Ele descreve o processo, os procedimentos, as observações, seja de um trabalho que ainda está rolando ou de um que já terminou. Ele informa, orienta, pode até sugerir encaminhamentos, mas ele não tem aquele peso conclusivo de um laudo, por exemplo. E aí a gente chega no laudo, talvez o documento mais técnico, mais denso da nossa caixa de ferramentas. O laudo é o produto final de um processo formal de avaliação psicológica. A finalidade dele é muito clara: servir de base para decisões importantes. Ele apresenta uma análise técnica profunda, com conclusões que são baseadas em instrumentos e métodos da ciência.
É, sem dúvida, um documento de altíssimo impacto. E por fim, nossa última ferramenta, o parecer. Ele tem uma função bem única e muito específica. O parecer é diferente porque ele não nasce de uma avaliação que o parecerista fez diretamente. Na verdade, é uma análise técnica sobre uma questão específica ou sobre um outro documento que já existe, como um laudo, por exemplo. Aqui, o profissional atua como um especialista que dá uma opinião fundamentada. É um trabalho de análise crítica. Certo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, a pergunta é: como garantir que nosso uso delas seja excelente? O manual nos dá um norte com 3 princípios que são fundamentais. E esse slide ilustra o caminho de forma brilhante. Primeiro, os princípios técnicos. Tudo que a gente escreve tem que ter base científica, com dados confiáveis. Segundo, os princípios éticos. O nosso guia-mestre é o Código de Ética, sempre com foco total no sigilo e nos direitos humanos. E terceiro, os princípios da linguagem. A escrita precisa ser impessoal, precisa, clara e, claro, seguir a norma culta. Dominar esses 3 pilares é o que realmente eleva a qualidade do trabalho documental. E para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso com uma ideia que transforma completamente a nossa percepção sobre esse tema. Fazer documentos não é um fardo, mas sim uma expressão do nosso compromisso profissional. Essa citação, que está lá na apresentação do manual, é muito poderosa. Ela nos convida a enxergar cada registro, cada relatório, não como uma mera obrigação, mas como parte do cuidado que a gente oferece. É através de uma escrita bem feita e cuidadosa que a gente garante a continuidade de um bom serviço, que a gente protege a pessoa que atendemos e que honramos a confiança que foi depositada na gente. E assim a gente encerra com essa reflexão. Ao olhar para os documentos que produzimos no dia a dia, a pergunta que fica é: será que eles não apenas cumprem uma norma, mas refletem ativamente o cuidado, o rigor e o respeito que definem a nossa profissão? Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. Até a próxima!